começando mais um P3 Podcast, o seu mais melhor de bom. Pra quem não tá ciente, nós estamos aqui. A nossa irmã é Diaconisa, isso. Eu sempre confundo. Ele tá fazendo de propósito, tá? Diaconisa Milena, que é professora de português. Por isso que a gente tá aqui meio falando um pouquinho errado. Pra fazer essa intro mais melhor de bom, né? Com isso, cara. Daqui a pouco ela vai sair daqui. Pra quem vocês que me conhecem, eu sou teu amigo de sempre, o Thiago. E também temos aqui o nosso... Eu sou o João Pedro, você já me conhece, né? Eu quase nunca saio daqui, mas é isso aí, tamo aí. E a gente também tá com o desaparecido, só aparece quando o Cometa Harley aparece também. A minha vida é bem ocupada, está bem ocupada. Estou correndo atrás daquilo que Deus me prometeu, entendeu? Mas vulgo Robert, entendeu? Vulgo Robert, vulgo Clayton, por aí, quem gosta. E temos a nossa convidada, que vou deixar ela se apresentar. Muito prazer, boa tarde para todos. Ele já fez as apresentações, né? Mas eu vou falar um pouquinho, só um pouquinho. Sou professora de língua portuguesa, graduada e pós-graduada. A graduação em língua portuguesa e literatura e a pós-graduação ou a especialização em linguística. Ou seja, muitos erros de gramática aqui serão corrigidos. Nós sabemos disso. Vou tentar não falar tipo nesse podcast. Entendedores entenderão. E, irmãos, hoje vai ser um pouco diferente. A gente vai falar um pouco sobre... Os assuntos não religiosos. Assim, um pouquinho sobre a linguagem portuguesa, que nem um pouquinho difícil, não. Imagina. E o tema de hoje vai ser vícios linguísticos. Vamos ver se você que está nos assistindo será que você tem algum vício linguístico? Com certeza. Será que você tem alguma mania, alguma gíria que nem daorinha? Não, daorinha não existe. Então estamos abertos à pergunta. Quem quiser fazer a primeira pergunta. O Robert que vai fazer a primeira pergunta. Jogar essa família, beleza, tranquilo. É sempre tu que faz a primeira pergunta. Vai, Cometa Harley. Aí, então vou pensar aqui numa pergunta que eu estava aqui apenas ouvindo. Meu Deus, esse povo é uma benção. Começando uns erros de português desse na frente de uma professora. Nem que vocês estão numa sala de aula. Se estivesse numa sala de aula, vocês iam ser punidos severamente. Mas então, a minha primeira pergunta não é exatamente sobre vício linguístico, é sobre a interpretação da gramática na Bíblia, porque a Bíblia ela tem umas palavras que são transliterada, que fala quando é de outra língua para essa, então elas são transliteradas para a nossa língua e acabam meio que não tendo o mesmo sentido e parecidos. Aí eles colocam umas... Como é que eu vou expressar isso aqui? Eles usam palavras semelhantes para passar o sentido da palavra original. E uma coisa que eu estava lendo esses dias é que eu não lembro exatamente como era a frase, mas estava escrito que estava lendo sobre uma, acho que eu esqueci o nome do negócio da mulher, de uma prostituta da época da Bíblia, e que ela falava que trazia o pão eu não lembro ao que, mas eu falei, pão, ela trazendo pão, só que pão para nós é algo que, tipo, a gente costuma comer algo que a gente se alimenta e não é algo que, tipo, ao meu ver, esteja errado. E eu entendi, eu fiquei perdido nessa parte, porque a prostituta estava trazendo algo para os homens, mas, ao meu ver, não era algo ruim, era algo natural. E a minha interpretação acabou naquela parte ali por causa dessa transliteração. Aí eu queria, tipo, meio que... Como é que a gente faz para entender, saber dessas transliterações? Porque
a nossa língua é muito rica em palavras e expressões. Exato. Isso aí é uma linguagem figurada que se usa na Bíblia, porque nós sabemos que a nossa Bíblia não foi escrita por um só homem, uma só pessoa, não foi escrita por um só apóstolo, não foi escrita diretamente por Deus nem por Jesus, foram por homens. Se eu não me engano, foram acho que mais de 40 autores, se eu não me engano. Pois é, homens divinamente inspirados por ele, né? Então, nós levamos em conta a região onde essas pessoas residiam, a gente tem que levar em conta o tempo que foi feito isso, o que foi escrito há 400 mil anos atrás, outros foram escritos há 20 mil anos atrás, então cada um tem uma forma de se falar, uma forma de se expressar, e existem as figuras de linguagem justamente para isso. Quando diz que trouxe o pão, ela quis dizer o quê? Que ela se ofereceu, né? Que ela foi o próprio alimento. Agora, se eu estiver errada, gente, o nosso professor de escola bíblica, daqui a pouco ele está aí, e ele, inclusive, ele já falou sobre isso. Que tá olhando para mim, não sei porquê. Inclusive, ele já até explicou isso para mim, só que eu já esqueci, mas o que eu, assim, consigo trazer à minha memória é isso, é que ela, no caso, foi o próprio alimento, numa linguagem bem figurada. A gente sabe que a prostituta, ela dá o quê? Né? Ela dá o corpo dela, ela oferece o corpo dela. Então, vamos deixar essa polêmica para depois. Paz, tira seus filhos da frente da TV. O que ele falou que eu não entendi? Pra tirar os filhos da frente da TV. Meu Deus, tira mesmo. Mas aqui, já pegando o gancho, já que o nosso amigo queridíssimo Cometa Halley fugiu um pouco do tema do vídeo, já entrando nessa parte da Bíblia, eu estava muito curioso, até porque eu falei pro João Pedro que eu ia perguntar, talvez isso possa gerar... Espero que não gere polêmica essa minha pergunta. Mas quase tudo nessa vida era polêmica. Né? Então, por favor, mimizinhos... Essa é uma pergunta, tá? Eu gostaria de saber, quando hoje em dia as músicas usam muito você para se relacionar ao Senhor. Nós sabemos que o Senhor, a gente considera ele o rei de nossas vidas. E quando nós falamos como o rei terrestre, a gente tem uma linguagem específica para falar com aquilo. Um juiz, um policial, uma pessoa de autoridade, nós temos linguagem apropriada para aquilo. Seria errado, meio que na linguagem, chamar Jesus de você, porque sendo ele o rei? Antes de você responder, eu fiquei bem curioso, porque na nossa linguagem portuguesa, como eu estou estudando, né? O você, exatamente, nós usamos essa linguagem para outras pessoas, mas eu estudei e percebi que o você é um meio formal de se falar, ele vem de um meio formal da língua portuguesa, e o tu é o informal. Aí eu fiquei curioso para saber exatamente por causa desse gatilhozinho aí, porque o juiz quer ser chamado de Vossa Excelência. Mas por que a gente não pode chamar de você também? Já emenda uma na outra. Tá, gente. Agora nós vamos adentrar, então, em pronomes de tratamento. Nós temos o pronome de tratamento, que é você, senhorita, senhora, Vossa Excelência, Vossa Eminência, Vossa Magnitude, excelentíssimo juiz. Vossa Magnitude. Exatamente, excelentíssimo. Mas nós não precisamos tratar o juiz somente por excelência. Nós podemos chamar de senhor, de doutor. Eles colocam assim, porque assim, eu tenho uma sobrinha que ela é advogada, e ela mesma já me falou, nós, do lado jurídico, nós somos um pouquinho prepotentes, nós, né, já que a gente estuda tanto, a gente faz o tal... Sejam humildes. Não é? A gente faz o doutorado, nós, infelizmente, tendemos a ser um pouco soberbos. Queremos ser chamados de doutores, né? É uma coisa que meu título não vai me levar a lugar nenhum. Quer dizer, profissionalmente sim, mas o dia que eu morrer eu não vou levar nenhum título desse, né? Mas eles fazem questão de serem chamados de doutores, e quanto a Jesus, quanto a Deus.
Nós temos um Deus que ele é maravilhoso, soberano, ele não leva em conta o tempo da ignorância. Se nós quisermos nos referirmos a ele como Senhor, como você, ele vai aceitar da mesma forma, porque ele olha aqui, ó, dentro. Ele não olha o externo, ele não vê o externo. Não adianta de nada a gente chamar de Senhor, Senhor. Existe até um versículo que fala, né? Me chama de Senhor, Senhor. Não é verdade? Mas ele conhece os nossos corações, né? E falando sobre o você, Voz Me Ser, o Voz Me Ser, ele era falado mais pela elite, né? Depois veio Vossa Mercê era falada pela elite, vamos dizer assim, os reis, príncipes, rainhas, os grandes, né? Daquela época. Os nobres. E o Voz Me Ser, ele acabou que ficando sendo uma fala chula, uma linguagem suja, né, que era usada mais lá dentro das prisões, com os escravos, né? Os escravos, por não saber falar corretamente, falavam Voz Me Ser, né? Se a gente prestar bem atenção em novelas de época, a gente vai entender isso, que os grandões falavam Vossa Mercê e eles falam Voz Me Ser. Que no decorrer do tempo, né, que nós passamos por 4 reformas ortográficas. Foi mudando. Foi nesse século agora, né? A última. Foi em 2012. Nós passamos a adotar em 2012. Ela vem sendo propagada de 2009. Eu lembro que eu estudei bastante na escola. Pois é, confundiu cabecinhas e ainda anda confundindo. Olha só, estamos em 2021 e ainda confunde. Eu não sei qual foi essa reforma, mas eu peguei aqueles pontos em cima do... Caraca, trema. Isso daí tá revelando a idade dele. Não existe mais, tá? Caiu, não precisa mais usar, a não ser que sejam palavras estrangeiras e nomes de pessoas que leve esse trema. Hoje em dia não precisa mais linguiça, não precisa mais. De 2010, acho. Aí tem lá no tem o trema quando... Isso. E acabou que o você agora, hoje em dia, o povo, né, reduziu a VC. Aí daqui a pouco vai ser só C. Só C. Quando você falou que o Senhor ele aceita porque ele nos ama. E hoje em dia, é que né, antigamente era muito usado para se falar com pai, com mãe, senhor, senhora. Hoje em dia é mais normal você chamar seu próprio pai e mãe de você. Nesse caso, na língua portuguesa, o você ele é usado como falado mais por uma intimidade, como você tem mais intimidade, mais conforto. Então, acho que por isso talvez não seria errado, porque quando você tem tanta intimidade com o pai, você acaba tendo esse conforto de chamar ele de você, seria assim? Sim, até porque o você, no caso da mãe, que é ela, a gente pode mudar. Você, ela, você, ele, acaba caindo na terceira pessoa do singular ou do plural, então... Tranquilo. Eu prefiro que meus filhos me chamem de senhora. Olha só a prepotência. Eu prefiro. Sei lá, é mais respeitoso, né? Eu acho mais bonitinho chamar de senhora. Se bem que eu não chamo muito minha mãe de senhora, não, mas eu acho mais bonitinho. É mais bonitinho, né? Poxa. Eu apelidei minha mãe de coroa. Eu chamo minha mãe, minha coroa. É melhor chamar ela de você. Não, mas é um apelido carinhoso. Mãe, te amo. Eu queria fazer agora uma ligação mais pro tema, né? Ligar um pouquinho mais pro tema. Obrigado, meu jovem. Que essa questão que a gente entrou agora, que a gente com o tempo vai mudando bastante a nossa língua, né? Eu gosto muito de ver essas linguagens bem antigas. Outro dia eu tava, acho que foi na prova que eu fiz prova, na data que a gente tá gravando, né? Eu fiz prova semana passada. Aí na prova tinha um cartaz. Que seria essa, meu jovem? É uma prova muito famosa chamada Enem. Isso. E na prova ela tinha um cartazinho, né? Que era um cara procurando o escravo dele. Aí lá, isso é muito antigo, lá no século
se eu não me engano, século XIX, acho, ou para antes, assim, e a linguagem lá era até meio difícil de ler, mas ele estava falando português. Aí eu queria saber essa questão de como a gente vai adequando a língua, como a gente vai mudando a língua. Você falou das reformas e tal. Aí eu queria saber se isso já entra na parte de um vício linguístico, né? Porque eu creio que a gente vai mudando, porque se a gente vicia em falar de uma forma mais fácil. Uhum. Não chama vício linguístico. São variantes linguísticas. Porque eu, inclusive, queria entrar nesse tema para poder falar. Nós sabemos que Portugal colonizou. Ele não descobriu. Porque quando o povo português chegou aqui no Brasil, já haviam habitantes. Sempre falei isso. Pois é, mas eu sempre aprendi que... Desculpa. Quem descobriu o Brasil? É uma pergunta automática. Não descobriu, foi colonizado. Eles trouxeram o povo deles e esse povo se misturou com os nossos. Então, aconteceu desde então as variantes linguísticas. Portugal chegou aqui no Brasil, ele colonizou o Brasil, 53 países. Então, nossa, são muitos países. Sendo que apenas 10 deles falam a língua portuguesa. Aí nós temos o próprio Brasil, temos Portugal, mas o português de Portugal e o português brasileiro não é a mesma coisa, é diferente. Eles não quiseram adotar o nosso português porque eles dizem que é muito difícil. Os portugueses falam que é isso, gente? Eles dizem que o nosso português é muito difícil. Eu concordo. Complicado. Bem chatinho, né? É complicado, mas... Portugueses, queremos vocês aqui, hein? Tem que falar na língua deles. Portugueses de Portugal, por favor, venham aqui no próximo podcast. Não queremos te ofender, desculpa, por favor. Vocês vão cortar eu rindo. De Portugal. Desculpa. Cara, essa imitação ficou muito boa. Ai, meu Deus. Deixa eu manter a seriedade. Nós temos o próprio Brasil, que fala a língua portuguesa. Dentro do Brasil, nós temos 26 estados e um distrito federal. Professora de português não entende só de língua portuguesa não, tá, gente? Então, dentro desses 26 estados, nós temos o centro-oeste, temos o nordeste, temos o norte, o sudeste, o sul. Então, cada um desses estados tem sua própria forma de falar. Tem o seu sotaque próprio. Se você falar sertão arriscado, você não entender nada que eu estou falando com você. Não é? Então, nesse caso dessas variantes, não seria um vício linguístico. Não é vício linguístico. Uma variante. São variantes linguísticas. O gramático, e nisso eu posso me inserir, porque eu sou professora de língua portuguesa, ele jamais pode colocar como vícios linguísticos. Nós temos que dizer que são variantes linguísticas, porque variantes vêm de variações, várias línguas, várias falas, vários sotaques, vários fonemas, né? Eu tenho uma sobrinha que mora em São Paulo, mas na parte mais baixa de São Paulo, que ela fala tarde, entendeu? E nós falamos tarde, nós puxamos nos R's, né? Lá no Paraná puxa ainda mais o R, então são fonemas, são os sons que são provocados ou até nomes de objetos que são, lá é uma coisa, aqui é outra, então não podemos dizer que são vícios linguísticos, variantes linguísticas. Agora eu vou entrar no ponto de vocês que dizem, mas quando se fala gírias? Tá, vamos também entrar no fato de que tem a periferia, tem muitas pessoas que não residem em bairros, né, que se fala muito bonitinho a língua portuguesa, ou seja, a formalidade. Existem pessoas que moram em periferias e que lá eles vão adotando a sua própria forma de se falar, né? Também não posso dizer que são vícios linguísticos. Eu tenho que dizer que são variantes linguísticas, né? Eles têm a própria forma deles de falar. Agora, se falar, então aí fala errado mesmo. Aí não é nem vício linguístico, fala errado mesmo, né? Nós não vai. Não vai. Então, nós não podemos falar que temos vícios linguísticos, porque quando a pessoa fala para mim sobre vício,
É algo que uma pessoa faz que ela não consegue parar. Ela tem a rotina de falar isso. E isso, pra mim, acontece quando, tipo, nós falamos... O tipo aí, ó. Ele apareceu. Por aí, pode ser isso, mas o que eu ia me referir é sobre quando começamos a falar demais sobre algo na Bíblia, esquecemos o que é integralmente na Bíblia e começamos a falar de maneira quebrada. E isso gera pra gente, tipo, na nossa cabeça a gente grava essa maneira quebrada porque tem algo incompleto. Aí nós começamos a falar dessa forma. E isso acaba meio que tirando a integridade da palavra. Como eu falei, a frase da prostituta, que ela trouxe o pão, ela trouxe o pão para dar aos homens, mas eu não sei exatamente o que era. E pode ser que isso fique na minha cabeça e eu comece a falar por essa passagem dessa forma. Isso não veio, trouxe pão pros caras. Não, isso aí já estou trocando as palavras. Então, já tá conjecturando. Aí isso não pode ser classificado como um vício linguístico. Eu começar a falar essa frase dessa maneira, não se classifica. Não. Aí, nesse caso, foge totalmente ao tema, já não tem nada a ver. Aí fica sendo uma contextualização do que você entendeu. Eu entendi que você falou vícios linguísticos, que a pessoa é viciada em falar linguagem informal. Pronto, somente isso. É uma linguagem informal. Linguagem informal é quando a pessoa fala tudo corretinho. Não existe, gente, só mesmo advogados, juízes, pessoas que entendem muito da língua portuguesa, afinal de contas eles estudam latim. Eu também estudei, gente, mas é muito difícil, é muito complicado. É muito difícil o latim? É muito difícil, meu Deus do céu. Eu chorava nas minhas aulas de graduação, só Jesus na causa, que são muitos detalhezinhos, né? Então, assim, eles estudam muito isso, afinal são doutores para essa área assim mesmo, é para o estudo profundo do negócio. E quando você fala que trouxe o pão, aí você está contextualizando de uma outra forma, não está entrando no caso do vício linguístico, entendeu? O vício linguístico aqui, para nós aqui, numa informalidade, eu poderia te dizer, é gírias, esse jeito de falar, né, essas palavras aí que é cheio de gírias, mas não é. Entendeu? Como eu te falei, eu nem sei se existe isso dentro da língua portuguesa, vícios linguísticos. Acho que não existe, não. Eu estudei variantes linguísticas, gente. Se tem vícios linguísticos, depois, me perdoem, eu vou buscar saber isso aí, tá? Ok. Mas alguém fez uma pergunta? Agora eu fiquei até meio assim, porque esse tema surgiu porque o nosso pastor... Eu já tinha visto essa eu falo muito tipo assim, às vezes em uma frase eu falo tipo umas 4, 5 vezes. E o pastor falou assim, outro dia o pastor chegou e falou assim, aí tá o menino do tipo, aí eu ri e falei assim, vamos trazer a menina aqui, vamos falar um pouco sobre isso aí, porque vamos botar que não exista o vício linguístico, mas a gente acaba trazendo formas de falar repetitivas. E teria algum exercício na língua portuguesa para mudar isso? Para a gente falar melhor, para a gente dialogar melhor, para a gente ter uma fala mais evoluída, assim, pode assim dizer? Muita leitura. Leia. O senhor está falando, gente. O senhor está falando. E é uma coisa que a gente é muito deficiente, né? Eu tava vendo um estudo, tem gente que fizeram um estudo assim e descobriram que lá em Brasília, no Distrito Federal, eles chegaram a uma média que os brasileiros, eles leem em média só 6 minutos por dia. A gente tem 24 horas e a gente só lê 6 minutos por dia. Exatamente. Gente, vocês sabem o quanto que eu li, o quanto que eu ainda continuo lendo. Porque nem sempre eu gostei de língua portuguesa. Eu já fiquei, olha, pelo amor de Deus, que não me ouçam, mas vão me ouvir. Eu já fiquei de dependência em língua portuguesa, quando eu estava lá na 5ª série. Podia ter um aluno seu aqui agora pra não é? Mas não vai ter, não. Não, mas eu converso sempre com eles sobre isso, porque esse assunto sobre
qual exercício se fazer, né? Eu dou aula para o 6º ano e para o 9º ano. Os meus alunos do 6º ano, eu falo com eles o tempo todo, vamos ler, vocês são alfabetizados, vocês precisam ler, a interpretação é de vocês, não minha. Quando chega dia de teste, professora, eu vejo cada atrocidade, você leu, meu amor? Não, professor, então lê aqui para a professora. Ih, professora, é para fazer isso. Poxa, não muito leu. Ruim você fala, professor, não tô entendendo. Vê um monte de quadradinho ali, pensa que é simplesmente transcrever a palavra. Não entende que é para fazer outra coisa, mas tudo bem. E quanto eu tive que ler para chegar até onde eu cheguei? Gente, eu levei 20 anos para minha formação. Por quê? Esperei os filhos crescerem para poder, né, conseguir estudar e emendei um estudo no outro, estou tentando emendar outro, mas é complicado. Dentro da minha formação, da minha graduação, eu não tive professor para me ensinar. Vocês têm, né? Um professor que vai lá e ensina. Graças a Deus. Na instituição que eu estudei, nós não tínhamos tutores, então eu tive que ser minha própria professora de língua portuguesa. Você foi meio que autodidata, né? Eu ensinei a mim e ajudei aos meus colegas. Eu fazia cerca de 2 portfólios por semestre. Então, eu fazia o meu e fazia dos meus colegas, porque não queriam ler, não queriam estudar. Eu fiquei extremamente sem paciência, por isso que hoje não consigo. Estou tentando entrar no mestrado e estou atordoada, porque muita coisa, gente, é muita coisa, e eu assim, sempre fui metódica, eu queria tirar o excelente, não conseguia tirar o excelente, e lendo, misericórdia. Já na minha especialização, eu não tive tanta dificuldade, eu fiz um TCC em menos de uma semana. Caramba. Tem gente que não acredita, mas eu fiz em menos de uma semana. Que isso? De tanto ler, eu já sabia o que eu queria falar sobre morfologia. Estava na pandemia, eu falei, opa, vou aproveitar uma coisa e outra, fui lá, encaixei e mandei. Tirei 9. Tá bom, não? Eu queria 10. Eu queria 10, mas não deu. Então, assim, tem que ler, Thiago. Tem que ler, procurar se policiar. Quando você... Eu entendo que, às vezes, quando você quer falar uma coisa, não encontra a palavra tipo... Eu tenho uma coisa comigo, eu tenho um caguete, agora vocês vão saber. Quando eu não lembro a palavra, eu dou uma respirada, a mente vai lá no que eu quero dizer, eu acho a palavra e falo, entendeu? Que se fosse no meu meio, eu tenho 3 filhos jovens, meu Deus do céu. Trabalho com jovens. Já imaginou como é que seria o negócio? Seria complicado. Leia. Às vezes acontece comigo, às vezes eu tô falando aqui, eu falo até um pouquinho aqui na igreja, às vezes, né? Às vezes eu tenho que falar, aí às vezes eu não acho a palavra, então eu fico procurando sinônimo, aí eu fico embolando todo. Aí acaba que sai o tipo isso, tipo aquilo. Não é errado, como eu te falei, tem a periferia, onde você mora. Periferia é o lugar onde você mora. Muitas pessoas falam daquela forma, você acaba pegando aquela forma. A minha mãe, ela foi uma pessoa que ela estudou até a 3ª série mal cursada, como ela falava. Mas a minha mãe falava com uma graciosidade. A minha mãe lia e escrevia perfeitamente, eu herdei isso dela. Gostar de ler, gostar de escrever. Então, assim, vai muito do lugar onde a gente vive, dos nichos, como é chamado, né? Se você vive num lugar onde as pessoas falam muitas abobrinhas, você vai falar também muitas abobrinhas. Se você estiver num lugar onde tem pessoas cultas, você será uma pessoa culta. Não estou dizendo que você viva num lugar assim, tá? Pelo amor de Deus. É por isso que talvez a gente veja uma grande diferença quando nós vemos uma pessoa mais, vamos botar assim, com uma... como eu posso falar? Viu? Falta de leitura. Uma vida mais rica, com mais conhecimento, ela tem palavras mais bonitas, porque a leitura traz esse conhecimento, e nós andamos com pessoas que talvez não tenham tanto conhecimento, nós adquirimos esse hábito de falar o que essas pessoas falam também. Exatamente. Chegou no ponto crucial. Você está com pessoas que não gostam de ler, que
fala qualquer coisa, viu? O que passa na sua cabeça. Você vai, entendeu? Você vai ser influenciado. Se você não lê, o sujeito que não lê, eu costumo falar muito isso para os meus alunos. Olha, um dia você vai assinar alguma coisa, não agora, que você agora é jovem, você vai assinar uma coisa e você vai se prejudicar por conta disso. Eu queria dar um exemplo aqui, não vou citar nomes, mas assim... Pode citar, tô brincando, pode citar. Tem um negócio acontecendo aí, não sei se aqui em Belfor Roxo ou em outras regiões, de um tal de um cartão de crédito, né? Gente, sim. Aquilo ali é uma coisa enviada do demônio. Por favor, gente. Fiquei meio por fora agora. Onde já se viu, eu vou falar entre linhas, porque eu não posso citar. Vai que alguém escute, alguém que eu não quero que escute, escuta. A pessoa veio me oferecer o cartão de crédito, aí gente, eu não vou enganar ninguém, eu falei, eu tenho restrições no nome. Não, mas a pessoa que vai fazer o cartão para você, ela dá um jeitinho, você parcela em algumas vezes. Gente, olha só, olha a interpretação. Eu imaginei o quê? A pessoa vai pegar, vai fazer um cartão de crédito para mim, mas ela vai me ajudar a pagar a dívida que eu tenho, certo? Vai parcelar e eu vou pagar. Foi isso que eu entendi, porque a pessoa não me explicou. Que independente de eu ter um nome ou não com restrição, eu teria que pagar para essa pessoa. E eu nunca vi isso na face da minha terra, uma pessoa ter que pagar para ter um cartão de crédito. Se a pessoa aqui não fosse entendida, se eu não buscasse conhecimento, aí a pessoa fez o cartão de crédito para mim, aprovou o cartão de crédito com o limite legal, tá? E depois de aprovada, ela pega e fala assim, Milena, agora eu vou te enviar um link. Link? Para quê? Para você me pagar. Peraí, eu não estava sabendo disso. Não, mas fulano de tal não falou isso para você. Eu falei assim, não desta forma. Ela me falou de uma outra forma. O que ela te falou? Aí eu fui e expliquei. Não, mas é independente, eu te aprovei pelo meu link. Eu falei, isso não vai ficar assim não. Procurei uma advogada. Aí a advogada falou, não, isso está errado. Não é assim. Procurei o banco que rege todos os bancos. Febraban, uma coisa assim. Gente, eu não devia nem estar falando... Estou fazendo comercial. Não, Milena, isso está errado. Procura o gerente. Tá, então eu já respaldada de que aquilo estava errado... E o meu filho também estava trabalhando com aquilo, mas o meu filho pulou fora e falou, não, mãe, isso é errado, tem gente que cobra 500, 600 reais. Eu fiz uma média, uma estimativa, ela estava me cobrando cerca de 27% em cima do meu limite aprovado por ela. Aí eu peguei e cheguei a essa pessoa e falei assim, eu não vou te pagar. Mas por que? Não, porque isso está errado, isso é ilícito, isso é roubo, qualquer coisa, menos correto. Falei isso para ela. Não, mas você tinha que ter me perguntado antes, você devia ter me falado antes. Então, o interesse aqui é uma via de mão dupla. Você não pode simplesmente aprovar uma coisa e não explicar, né, para o cliente do que se trata. Então, assim, só para conjecturar tudo isso que eu falei, se eu fosse uma pessoa mal informada, eu não procurasse ler, eu não procurasse saber do que é certo, do que é errado, eu teria caído no golpe. Ela poderia inventar 1 milhão de coisas. Não, se você não me pagar, eu vou te mandar te prender, eu vou meter um processo em você, entendeu? Mas mediante ao conhecimento que eu tinha e de eu chegar até ela com argumentos válidos, eu não quero mais receber. E não quis mais receber. Entendeu? A gente tem que ler, senão nós vamos ser enganados. E uma coisa que eu estava imaginando aqui, porque você falou sobre a morfossintaxe. E morfossintaxe, eu estou estudando isso há pouco tempo, e ela é meio que uma ligação entre a fonética e a sintaxe, correto? Sim. E exatamente essa conexão aí que, tipo, você tem que ter ser sólido sobre ela para poder interpretar a Bíblia, porque existem vírgulas que a gente engole, assim, simplesmente, porque eu lembro quando eu era mais novo,
a gente ficávamos discutindo sobre o Mateus 26, versículo 34 e 35, que fala, Jesus fala para Pedro ou Paulo? Antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás ainda essa noite. E eu falava, poxa, mas a gente ficava, para nossa idade, nós estávamos ainda apenas brincando, mas querendo saber sobre o assunto, e nos perguntávamos, a verdade é que antes que o galo cante 3 vezes, Pedro vai negar a Jesus, ou antes que o galo chegue a cantar, Pedro 3 vezes negará Jesus, porque era um erro de interpretação nossa, porque na Bíblia está, com o entendimento que eu possuo hoje, eu consigo perceber que a verdade é que Pedro negaria 3 vezes Jesus antes que o galo cantasse. E eu queria saber mais sobre como você estuda a Bíblia com esse olhar, como nós devemos olhar mais para a Bíblia com olhares gramaticais, porque é possível descobrir que algo na Bíblia, como eu vou dizer, está meio que não é o que a gente pensa apenas analisando sintaticamente, apenas analisando morfologicamente? Não tem como analisarmos a Bíblia morfologicamente nem sintaticamente. Tá? É impossível. Vou ensinar um macete para vocês. Quando nós falamos de morfologia, nós estamos falando das 10 classes gramaticais. Como é que você vai pegar um texto bíblico, você vai achar um artigo, um verbo, uma preposição, um adjunto, uma interjeição, não tem como, um pronome. E quando nós analisamos sintaticamente, aí nós vamos para os adjuntos, adnominais, adverbiais, né? Vamos para as conjunções, as orações subordinadas. Nós podemos usar versículos para fazer estudo dentro de uma escola. Mas analisar a Bíblia morfológica e sintaticamente é coisa de maluco, não tem como. É impossível. É melhor analisar interpretando. Melhor interpretar, até porque eu já te falei que a Bíblia ela é usada muitas figuras de linguagens. As figuras de linguagens são nas áreas de interpretação de texto e não gramatical. Gramática é uma coisa, é um termo mais técnico, e a literatura é outro termo, é um termo de interpretação, e a interpretação ela vem de nós. Então é melhor não se atenha à gramática não, senão tu vai ficar maluco. Aí eu queria saber também, essa questão que a gente entrou muito importante agora, pelo menos para mim, a questão de interpretar a Bíblia, né? Porque a gente pode cair num erro, que tem muita gente que cai nesse erro, que eu quero entender um texto. Aí a pessoa vai lá no original do grego, vai ver o latim, vai ver aquilo e isso outro. Mas se ela só apenas aprendesse a interpretar o que está escrito ali no português, ela poderia saber o que aquele texto está querendo dizer. Eu queria saber com você essa questão da importância da gente interpretar a Bíblia e para quando a gente for falar também para as pessoas, porque isso é algo muito importante. Exatamente. O adequado seria que... Não, é importante que nós vejamos o original, porque até aqui, quando nós estamos fazendo o nosso estudo bíblico, na minha Bíblia está escrito de uma forma, na sua está escrita de outra, versões, né? Porque são versões diferentes. Então é bom que nós peguemos, sim, o original, que a gente vá no profundo, pegue livros, né, paralelos, o nosso professor sempre nos ensina isso, e é bom passear, né, no Velho, no Novo Testamento. Eu, por exemplo, eu fiz até um projeto que eu queria ter realizado aqui na igreja, mas esse ano já não dá mais tempo, que eu perguntei até ao Miro se era correto o termo... Eu não vou conseguir lembrar o nome agora, tem tanto tempo que eu escrevi isso aí. O termo teatro e o outro termo era musical. Eu queria fazer um musical. Aí ele, mas eu realmente já esqueci como é que foi o nosso assunto. Só que
esse musical, ele não seria um musical propriamente de Natal. Até porque os louvores que eu coloquei lá, as músicas, muitas não eram natalinas, né? E eu não li apenas um livro da Bíblia. Eu passei pelos 4 evangelhos, né, os 4 primeiros evangelhos do Novo Testamento, e eu fui buscar outras informações. Então, não é bom que a gente se atenha àquela leitura, se restrinja só àquilo. A gente tem que buscar em outros pontos para que a gente entenda. Tem um versículo na Bíblia que eu fico encafifada. Eu ainda tenho que... Olha a linguagem rebuscada. Eu fico... Encafifada é o quê? De comer? Eu fico pensativa. Eu fico pensativa. Pensando naquilo ali que fala o meu homem interior. Gente, não tem nenhum outro livro na Bíblia que explique esse, o meu homem interior. Não tem. Ele é do Novo Testamento. Um dia, se houver uma nova oportunidade, eu trago esse versículo. Não tem um outro. Isso aí, realmente, a pessoa tem que estudar muito para entender o que quer dizer isso aí. O homem interior, né? Quando fechar, eu falo depois para vocês por que eu tô entrando nesse assunto. Que aí é um assunto mais polêmico, é melhor não citar. A gente entrou aqui na interpretação de texto. Eu tava essa semana, a gente vai soltar até um spoilerzinho pra vocês aqui. Eu acho que vai ser spoiler. Pra quem não tá sabendo, hoje é dia 29. Dia 29 de novembro de 2021. Ele tá falando um ano porque provavelmente só irá sair em 2022. Então eu tô falando um ano porque pra depois você falar assim, mas é porque ela falou do projeto. Não, irmão, talvez esse ano que vem, que se Deus queimar no coração dela, possa acontecer, tá? Mas eu queria estar num negócio de interpretação de texto, que a gente vai estar lançando um projetinho de um podcast, que o nome ia ser Como Ser um Jovem Cristão. Aí eu cheguei pro João Pedro e falava assim, não era melhor a gente botar um aí? Como é ser um jovem cristão? Porque pra mim muda. Quando você fala como ser um jovem cristão, você está ditando, querendo ensinar como é ser alguma coisa. Agora, quando você... Eu posso estar errado, você pode até me corrigir agora. Como a gente bota como é ser, a gente está postando a nossa... o nosso... Como é que nossa experiência como ser um cristão, correto? Como é ser um jovem cristão, como ser um jovem cristão. Nós estamos falando de verbos de ligação, né? Verbo de ligação, ele não serve pra nada, gente, dentro da gramática. Desculpa, verbo de ligação. Rapaz, eu já não queremos você aqui. Já tinha um preconceito com ele. Agora, então... Ele não serve pra nada, gente. Pior que eu estudando, eu vejo muita ênfase no verbo de ligação. Ele só serve pra ligar um termo, um elemento a outro elemento. Como ser um jovem cristão e a outra fala, como dá no mesmo. Dá no mesmo. Dá no mesmo? Pra mim era interpretação diferente. Dá no mesmo. Como ele não serve para nada, ele não vai servir, ele só serve para ligar. Estuda o verbo de ligação. Ele vai estar lá escrito assim, o verbo de ligação ele não vai servir, ele só serve para ligar um termo ao outro. Entendeu? Então ele é mais decorativo do que... ser, estar, permanecer, continuar. Como permanecer um jovem cristão? Como ser um jovem cristão? Como é um jovem... Vai dar tudo na mesma coisa. Então, provavelmente você está vendo isso, mudaremos o título desse projeto, então você não vai estar vendo mais como é ou como ser um jovem cristão, provavelmente mudaremos, e foi bom, porque é isso que eu estava falando, a interpretação de texto, ela é, para mim, um pouco complicada, porque como você interpreta alguma coisa, é da tua forma. Exatamente. Você, como a Bíblia. Você pode pegar a Bíblia e interpretar ela de uma forma que ela é só tua. Uhum. E o João Pedro pode interpretar uma coisa que é só ela, como missionária
Ela que pregou aqui ontem, esqueci o nome. Rosemary. Ela veio aqui e falou sobre Dorcas, da primeira vez que ela pregou aqui, que ela trouxe uma interpretação daquele texto que eu nunca vi e nunca imaginei aquele ponto de interpretação. Exatamente. Por isso que eu tava falando com o João que eu gosto da Bíblia, que a Bíblia, ela é, como o nosso pastor gosta de falar, que ela é que nem o rio. Que a mesma água que corre aqui, você nunca mais vai conseguir pegar, porque da mesma forma que ela fala comigo, ela vai falar diferentemente contigo. Exatamente. Isso é a filosofia. Dentro da filosofia, um dos filósofos falam isso. Gente, olha, eu quase pirei de tanto estudar filosofia e sociologia. Não gosto. Eu gosto. Engraçado que eu já fui professora de sociologia e filosofia, mas não gosto. Ai, olha, uns pensamentos... E um pensador, um filósofo, vamos colocar assim, ele coloca essa frase, que as águas desse rio, e faz muito sentido, né? Ela vai passar por aqui, mas quando ela fizer o curso, né, que tudo tem um curso nesse mundo, quando voltar, ela não vai ser a mesma água. Nós seremos a mesma pessoa, a nossa essência é a mesma coisa, mas as águas não. A água, ela brota, ela nasce, né? E ela vai para um lugar, ela desemboca em um lugar, ela vai para outro lugar e por aí vai. Aí, né, tem aquele processo da química também, que tem aquele sol que faz o vapor, ela evapora, sobe e desce, mas não é a mesma coisa. É exatamente isso aí. A língua portuguesa, a interpretação é isso. Eu tenho uma interpretação de uma coisa, você tem de outra. Por exemplo, se eu for falar da camisa dele aqui, eu posso falar que é uma manga escura, ele vai dizer que é preta, você vai dizer que é... A manga não branca. Não branca. Vai não dizer branca que ela é qualquer coisa menos branca, por aí vai, né? Cada um tem uma forma de interpretar. Por isso que eu acho muito rico o texto bíblico, né? Porque, igual eu acho que deve ser a 5ª vez que eu falo isso no podcast. Se eu pegar um versículo e ler esse mesmo versículo todos os dias da minha vida, provavelmente todos os dias da minha vida eu vou ter algo diferente da minha interpretação desse texto. Então, para ver como é que é rico a palavra de Deus. Ou até mesmo no mesmo dia, né? Você lê de manhã, você lê à noite, já vai te... Até tenho experiências assim. Eu tinha um texto que eu estava lendo que era a questão de João 4, quando Jesus ele tá falando com a samaritana, a moça do poço. E ele tá falando que uma hora vai chegar, e essa hora já tá chegando. Não tá escrito bem assim, mas é o que eu me lembro agora. Que Deus vai procurar os verdadeiros adoradores que me adorarão em espírito e verdade. Eu tinha lido essa palavra a minha vida inteira. Eu já sabia ela de qual, eu já não sei mais porque são tantas outras coisas. Mas teve um dia que eu fui ler e eu comecei a ler repetidas vezes esse versículo. Eu comecei a ler repetidas vezes. Aí que eu cheguei numa interpretação, que não cabe eu falar agora, porque senão vai confundir muita gente. Outro dia a gente fala disso. Eu cheguei numa interpretação que abriu a minha mente. Sabe aquele meme do cara explodindo na cabeça? Então, é algo tão surreal que eu acho que eu quase considero a Bíblia, e ela mesma fala isso, que ela é quase algo vivo, que vai mudando, que vai se transformando. Mas aí que tá a coisa que é engraçada, porque a própria Bíblia se diz que ela permanece a mesma. Então é algo que permanece a mesma, mas ao mesmo tempo ela é algo vivo e vai se adequando, e nós vamos interpretando ela de forma diferente. Tem até essa polêmica de atualizar a Bíblia ou não atualizar a Bíblia, e muitas pessoas não pensam que ela mesma se auto-atualiza. Exatamente. A Bíblia já é atualizada, igual eu já falei essa frase 1000 vezes, eu vou falar de novo. O Billy Graham uma vez disse que a Bíblia ela é mais atualizada do que o jornal que você é amanhã. Uhum. Então é algo surreal. Gente, Deus criou cada ser humano com um intelecto diferente do outro. Ninguém pensa como ninguém. Cada um tem a sua própria forma de pensar, né? E até porque se ele fizesse todos os seres humanos iguaizinhos, que graça teria, né? Então, assim, quando ele criou, e ele criou tudo perfeito, ele criou algo aqui, ó, aqui dentro da nossa mentezinha. Tem muita gente que não usa, inclusive. Que, inclusive, nós também estudamos em licenciaturas, seja lá qual graduação nós façamos, neurolinguística, onde estuda a linguística, a linguagem, juntamente com a mente, com o cérebro da gente, que a cada dia morre um neurônio e nasce outro. Então, assim, se morre um neurônio, nasce um outro
ele tem uma formazinha de interpretar, de falar, entendeu? E é assim que é a vida do ser humano. Conforme eu interpreto de uma forma, você vai interpretar de outra, justamente por causa desses neurônios. Nós somos seres dotados de inteligência, somos feitos de um Deus inteligente, maravilhoso, magnífico. Nós temos essa capacidade de múltiplas interpretações. Olha eu falando interpretações. Eu quero te fazer, talvez seja uma das últimas perguntas, por causa do tempo, mas eu não poderia deixar de perguntar isso. O como, ele pode ser usado só quando você faz se referir que você está comendo alguma coisa? Não, peraí, explica de novo. Porque a gente estava falando sobre uma música. A gente estava falando de uma música que é Santo, és incomparável, não há outro como tu. Eu falei que pra mim dava a entender que a gente meio que militava o Senhor como um alimento. O Senhor é um alimento que nós devemos se alimentar, mas não sei se era esse o contexto da música. Eu queria saber, isso foi muita viagem na minha cabeça? É porque entra na Não, aí é gramática mesmo. Porque eu fiquei meio que viajando, eu falei assim, cara, mano, eu acho que eu tô viajando demais. Porque às vezes eu tenho um pensamento muito doido mesmo. Esse sou eu, tá, gente? Eu sou meio maluquinho das ideias. Eu não poderia sair daqui sem essa informação. Não, isso aí realmente você vai entrar na área da gramática. Esse como, ele é uma preposição. A preposição, sim, tem sentido. Se a gente não puser ela no lugar certo, não interpretar da forma correta, ele vai achar que é o verbo comer. Sim, não verbo tem comer. Deixa isso, irmão, porque eu sou péssimo em português. Até porque não existe o como. Conjugando ele, o verbo comer, não tem como, não tem onde conjugar como. Eu como, tá, ok, até no presente. Mas ele colocado dentro de uma frase, Senhor, tu és... Não há outro como tu. Não, quase toda a frase. Senhor, tu és incomparável. Não há outro como tu. Tá, Senhor, tu és incomparável. O verbo é um incomparável. Tá? E daí a gente analisando morfologicamente, Senhor é o substantivo, aí vem o verbo e tem a preposição, o como é uma preposição, além de também ele ser uma oração coordenativa. Ele vai ligar a oração principal à sua coordenação, ok? Não é um verbo, é uma preposição. É uma comparação. Ou jogando lá para as figuras de linguagens, uma figura de linguagem, ela pode tanto ser um paradoxo, como ela pode ser uma metáfora, como ela pode ser uma comparação. Aí eu teria que analisar bem para saber onde que ela se encaixa. Porque todas as três fazem comparação. Só que aí... o paradoxo não aparece a preposição, a metáfora aparece... E a comparação aparece. Eu teria que analisar para saber entre metáfora e comparação. Agora a gente nunca mais vai ouvir essa música do mesmo jeito. Não, desculpa, gente. Graças a Deus. Mas eu sou meio viajado mesmo, tá? Quem me conhece sabe. Irmãos, mas eu sei que o papo tá bom, tá maravilhoso. Deixa eu fazer a última pergunta. Não dá tempo, gente, não dá. Guarda pra próxima que vai ter, com certeza terá a próxima. No particular. Porque já temos 50 minutos, irmãos, e... a gente prometeu. 53, e eu sou editor, irmão, isso demora no mínimo 2h40 pra editar. Isso só para renderizar o vídeo. Até editar áudio. Porque a gente não tem a memória do telefone, que a gente tá gravando com o que a gente tem, né? Como é que é aquele que você fala? Moer trigo no lagar. A gente tá moendo trigo no lagar. Isso, porque a gente faz com o que a gente tem, irmão. Porque isso aqui é pra obra do Senhor, é tudo pra Ele, por Ele. A gente estamos tentando alcançar pessoas que muitas das vezes não conhecem o Evangelho, ou que conhecem, mas... tá sem forças para voltar ao caminho do Senhor, até mesmo para cristãos, pessoas que... Cristãos. Não? É cristão. Cristãos? Cristãos. Vai, continua.
acabou, gente. Vamos lá, né? Vamos dar aqui. Mas, ó, essa semana... Vou deixar você deixar, depois dessa, vou deixar você falar, dar Os avisos? os avisos da semana. Então, gente... Foi proposital, foi proposital. Foi de proposta. Não, eu falei cristões mesmo. A gente faz parte da Igreja Batista Nacional do Mutirão, que é a igreja que a gente está nesse momento. E a nossa igreja tem a agenda da semana, né? Os dias de culto, né? Aconteceu comigo. Não, liturgia como vai ser o a culto, questão do culto. E domingo a gente tem o nosso... Não. A gente tem o cronograma. Obrigado, produção. A gente tem o cronograma da semana, que começa no dia de domingo, que é o culto de louvor e adoração, que começa, que são 6:30 da noite. Mas eu falo isso primeiro porque é o culto que é o mais famoso, né? Mas de manhã tem a escola bíblica das crianças. As crianças vêm e aprendem. Antes da escola bíblica das crianças, tem a oração matutina, que é um tempo que a gente vem pra cá pra orar. E se consagrar ao Senhor. Isso é muito bom. A gente tem na segunda-feira a escola bíblica, onde é pra toda a igreja, não só pras Segundal. Escola bíblica segunda-feira. Não, segundal. Segundou. Fecha o ciclo, né? Depois. E a palavra final, eu gostaria de falar que como foi falado, ler. Busque conhecimento, porque conhecimento nunca é demais. Porque como assim, eu acho que não vai sair. Eu fui o que mais causei aqui, talvez, momentos engraçados. Protagonizou. Isso, muito obrigado. Português não é meu forte, como vocês perceberam. E, então, é melhor em matemática. Também não. Prossiga em conhecer a palavra, o português, aquilo que você quer ter um conhecimento sempre, como falado aqui, busque conhecer, seja a palavra, seja o texto, seja alguma coisa na tua vida que você queira prosseguir, sempre busque fazer o melhor, ainda mais se for para Deus, né? E agora vamos nos despedir, vou deixar a nossa convidada se despedir. Agradecer, né, esse convite, eu me senti lisonjeada, né? Se sentiu lisonjeada. Nunca imaginei na minha Tirou a maior dúvida vida... como tu pra mim? Nunca imaginei, assim, em minha vida, participar de algo assim. E achei genial esse projeto. Gente, vocês estão nas minhas orações, porque é algo, assim, muito, muito bonito que vocês estão fazendo, tá? Por isso que eu fiz questão de serem os 3 aqui, porque começaram os 3... E eu gostaria que terminassem os 3. Eu gostei muito de tudo que aconteceu aqui, tá? Se houver outra oportunidade, eu com certeza estarei aqui. Com certeza estarei aqui. Muito obrigada pelo convite, tá? Isso aí. Com certeza, mas teremos parte 2 e, irmãos, fiquem com Deus. Né, Bias?